Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui com vocês. Tema de hoje: gerenciamento de risco. Tópico que eu gosto bastante e eu costumo dizer que gerenciamento de risco precisa ser dinâmico. Vamos nessa videoaula aqui entender um pouquinho melhor como é que eu entendo esse tópico e como eu acho que ele deve ser tratado e executado ao longo do nosso dia a dia operacional. Bom, quando a gente fala em gerenciamento de risco, a maior parte das pessoas acham que ele deve ser aí definido através de um percentual do capital. Eu costumo dizer que não, né? Essa definição de risco ela é individual e isso não quer dizer que todo mundo vai correr o mesmo risco percentual do seu capital. Uma vez que, psicologicamente falando, é muito diferente a exposição com um contrato para quem está com 50 contratos, por exemplo, no dólar, seja no mini ou no cheio, né? Psicologicamente falando, que a gente vai definir qual o tamanho do risco de forma individual. Então você vai chegar à conclusão, vamos criar, por exemplo, uma situação que o seu risco seja de R$ 1.000. Legal, chegamos num número que para você é confortável, mas de repente, alguém que tem o mesmo capital que você possa definir que para ele o risco é de R$ 100. Então a gente pôde perceber que não é um cálculo preciso. Por que não é um cálculo preciso? Porque para você executar as suas operações da melhor forma possível, você precisa estar com o emocional equilibrado. E o emocional ele só está equilibrado, né, a ponto de não entrar em conflito com o operacional, quando a gente está arriscando algo que é confortável. Ou seja, a gente não está arriscando mais do que poderia, nem matematicamente falando, e muito menos psicologicamente falando. O segundo passo, que eu acho que a maior parte dos operadores e investidores cometem um grande equívoco, é o quesito relação risco-ganho. É muito comum, e eu inclusive utilizei muito isso no começo, a gente tentar buscar uma relação de, por exemplo, 1:3, 1:5, né? Ou seja, a cada 5 pontos que você arrisca no dólar, você vai tentar ganhar no mínimo 15. A cada 100 pontos que você arrisca no índice, você vai tentar ganhar no mínimo 300 pontos. Eu acho que vai além desse pensamento. É claro que se a gente conseguir uma relação de 1:3 sempre, ou 1:5, ou melhor ainda, 1:10, é excepcional, é excelente. Mas isso só vai acontecer quando o mercado conseguir oferecer essa realidade. Ou seja, gerenciamento de risco está em definir qual é a realidade de mercado. A partir do momento que a gente consiga coletar informações suficientes a ponto de definir que nós temos uma operação de alvo, ou seja, uma operação que nos ofereça uma relação risco-retorno boa, legal. Nós temos uma alta probabilidade de buscar, por exemplo, 500 pontos. Porque na leitura gráfica que a gente fez, a gente encontrou uma projeção no gráfico diário, uma projeção no gráfico de 60, por exemplo. Em paralelo a isso, o gráfico de 15, 5 e 1 minuto já estão alinhados, como a gente já falou em outras videoaulas aí no quesito tempos gráficos. Legal. Então, se a gente respeitar essas regras operacionais, que são extremamente importantes, que é basicamente a definição de risco e só pensar em relação risco-retorno adequada à realidade de mercado, aí sim a gente começou a gerenciar o nosso capital da melhor forma possível. Mas ainda tem um passo adiante aí. A gente precisa identificar o ponto da operação da melhor forma possível. O objetivo principal é que você se transforme num sniper, onde você consiga classificar as melhores operações. Ou seja, você vai conseguir definir se aquela operação que você vai montar, ela é uma boa operação ou não. Caso ela não seja, talvez você vai descartar ou você vai lidar com ela de uma forma diferente. Mas caso ela seja uma operação boa, uma operação que tenha uma bela configuração, a partir dali você vai identificar qual é o stop e qual é o alvo que ela vai te oferecer. Opa,
Ela está bonita, está bem montada graficamente falando, mas só tem 200 pontos de alvo no índice, por exemplo. Aí eu te pergunto, você vai entrar, colocar um stop, por exemplo, de 100, vai ficar esperando 500 pontos de alvo quando a projeção é de 200? Talvez ele vá subir 500. Mas eu quero que você entenda que a alta probabilidade é de buscar 200 pontos de alvo. Opa, começamos a mudar a nossa postura, começamos a lidar com as operações de uma forma diferente. E a gente pode perceber que com esses tópicos que eu estou passando para vocês, a gente está buscando colocar a probabilidade de mercado a nosso favor. E sempre com um psicológico extremamente leve. Por quê? A gente está arriscando sempre o que pode, psicologicamente falando e financeiramente falando. Estamos encontrando as melhores oportunidades e conseguimos classificar se essa é uma boa operação ou não. A partir do momento que a gente tem todas essas informações bem estruturadas, passa a ficar muito mais claro quais são as possibilidades que a gente tem de mercado. E é atrás dessas possibilidades que a gente vai encaixar as nossas operações, os nossos lotes e realizar as nossas entradas. Vamos agora ter um contato com o primeiro exemplo aqui de uma estratégia de correção. Qual que é a tendência predominante que a gente tem nesse gráfico? Bom, ao bater o olho nesse exemplo, a gente pode perceber que o movimento é de topos e fundos descendentes. Na parte de estratégias, né, a gente tem que sempre tentar buscar o melhor ponto possível de entrada. Isso vai nos permitir ter uma relação risco-retorno melhor, porque a gente conseguiu montar a operação no seu início, a gente não entrou quando ela já estava em andamento, ou seja, boa parte do movimento já ficou para trás, ou parte dele ficou para trás. A gente vai ter condições de colocar um stop mais técnico e provavelmente essa operação vai ser muito mais rentável ao longo do tempo se a gente conseguir montar ela dessa forma, né? Bom, quando a tendência é de baixa, eu procuro buscar algumas informações. Primeiro, suportes e resistências estão sempre muito bem definidos na minha leitura gráfica. Se você ainda não observa muito isso, topos e fundos, pontos onde o mercado brigou bastante, é importante que você passe a observar. Depois disso, eu olho sempre para a minha região de médias. Aqui nesse exemplo, nós temos duas médias, a média roxa de 17 períodos e a média laranja de 72 períodos, ambas exponenciais. Analisando dessa forma, eu já entendo que em uma situação como essa, o mercado já está em queda, eu preciso de uma correção, o mercado precisaria me oferecer uma correção até a região de médias para começar a ficar interessante montar o quê? Uma venda. Por quê? Porque a tendência é de baixa. Em paralelo às médias, eu estou sempre também buscando as retrações do movimento. Então, é uma somatória de informações. Eu quero sempre montar a minha operação quando o mercado está em tendência, nos movimentos de correção, mais próximo das minhas médias móveis e das retrações. Quais retrações você utiliza aqui? As retrações de 50% e de 618. Quando o mercado volta até essa região de retração, a gente pode observar que, além dele estar encontrando as médias, ele encontra essa referência de resistência nas retrações e o comportamento nos candles começa a mudar. Nos vídeos anteriores eu expliquei um pouco para vocês sobre a importância dos tempos gráficos e a estratégia de ponto de retorno. Sugiro que você assista esses dois vídeos para que você possa, em paralelo a essa leitura que a gente está fazendo agora dentro do tópico de gerenciamento de risco, entender melhor quais são as possibilidades que você pode encontrar para realizar a sua entrada ali. Existem diversas formas de executar a venda aqui. A gente pode vender simplesmente na retração de 50 e 618, antes de ter qualquer sinalização no candle, ou até mesmo antes de termos uma mudança de comportamento em tempos gráficos menores. Por quê? Você deve estar se perguntando por que nós deveríamos antecipar qualquer sinalização. Porque é uma região de alta probabilidade. A gente está indo a favor da tendência, a gente tem as médias e a gente tem também as retrações. Aonde seria o nosso melhor stop? O melhor stop é no topo anterior. Porém, aqui a gente deve colocar uma
observação e isso é central, tá? Muitas vezes esse stop ele vai ser longo demais. Então, em situações como essa, a gente vai fazer a opção de usar um stop ajustado. E isso vai ser sempre fora da região de conflito, de preferência. O que seria a região de conflito? A região de médias e de retrações. É muito importante que ao gerenciar risco, a gente trabalhe com stops o mais técnico possível. Quando não for possível deixar ele no fundo, se tratando de uma compra, ou no topo anterior, se tratando de uma venda, que a gente utilize esse stop ajustado de uma forma inteligente, um pouco fora da região de conflito. Então, um pouco acima das médias, um pouco acima das retrações, nesse exemplo que é uma venda. A partir daqui, nós vamos para o próximo passo, seguindo nessa ideia de gerenciar risco e gerenciar oportunidade. Nós precisamos entender qual é o alvo dessa operação. Nós já sabemos que as entradas são feitas nas retrações de 50 e de 618, de preferência, e o mais próximo das médias. É a região, a ideia não é acertar o olho do mosquito. Agora nós também temos como definição qual é o potencial dessa operação. Opa, eu sei que 100% de projeção me oferece 800 pontos. E se o mercado for extremamente generoso e direcional, ou seja, o mercado em tendência, nós vamos ter aí, no 161,8 de projeção, 1.400 pontos de alvo no índice. Logo, eu pude perceber que essa é uma operação que provavelmente, no quesito relação risco-ganho, eu vou conseguir 1:3 ou mais, porque o mercado me oferece isso. Mas ele me oferece isso já contando uma história dos movimentos anteriores. Observem os movimentos anteriores como eles são longos. As pernas de tendência que o mercado faz são longas. E olha o que o mercado faz na sequência. Ele desenvolve um belo movimento. A pergunta que eu te faço agora, ele tinha 800 pontos de alvo ou 1.400 pontos de alvo. Você vai querer acertar sempre o olho do mosquito? De repente você está vendido, está gerando 500 pontos de ganho, 600 pontos de ganho. Você vai correr o risco de toda essa operação voltar e virar prejuízo? Isso não faz sentido algum. A ideia não é que a gente acerte o olho do mosquito sempre. A ideia é que a gente entenda que dentro de 800 pontos há uma alta probabilidade de extrair 300, 400, 500, 600, 700 pontos. 800 seria o melhor cenário. 1.400 seria acertar de fato o olho do mosquito. Maravilha, mas a gente identificou que esse alvo estava presente. E se esse alvo fosse de 300 pontos apenas? Você ficaria esperando 800? Então a gente está entendendo que gerenciamento de risco vai muito além do quanto eu aloco de capital. Ele vai até o ponto de entrada, porque eu preciso me posicionar no melhor ponto possível. Se eu não tiver paciência para executar a melhor entrada possível, a minha probabilidade de sucesso diminui. Então, o meu gerenciamento de risco passa a ficar diferente. Por quê? Porque eu não estou tendo paciência para administrar as minhas entradas de forma correta. Vamos agora a um exemplo de compra, estratégia ainda de correção. O mercado está em tendência de alta, rompeu uma consolidação e fez um movimento bastante expressivo de alta. Ele já assumiu uma tendência de alta no gráfico de 15 minutos. Então eu já sei que essa última movimentação para cima foi uma movimentação expressiva. Novamente, o que eu espero de vocês? Vamos encontrar aonde estão as minhas médias e aonde estão as retrações. Observem que o mercado, ao longo do tempo, volta nas retrações. Sempre eu estou observando a região de médias e, de preferência, 50% e 618 da retração do último movimento. A partir daqui, eu vou definir qual stop eu vou utilizar. Neste exemplo, sem sombra de dúvidas, teríamos que utilizar um stop ajustado. Por quê?
o fundo anterior estava distante demais. Então, nem sempre a gente vai conseguir, como eu já falei no exemplo anterior, deixar o stop o mais técnico possível. Mas é possível a gente deixar ele um pouco fora da região de conflito. Qual é o próximo passo agora? Entender qual é o alvo que essa operação nos oferece. E a partir daqui, eu vou conseguir definir se eu tenho a possibilidade de fazer uma operação mais longa ou se eu devo me adaptar a uma realidade diferente de mercado. Observem que no início dessa análise a gente ressaltou que a última movimentação de alta que o mercado fez foi uma movimentação expressiva, acumulando muitos pontos na movimentação de tendência. Então, se ele repetir outro movimento de tendência, é provável que ele novamente acumule muitos pontos, porque a realidade de mercado é essa, o mercado está volátil. E aqui nós temos, nos 100 pontos de projeção, 40 pontos de alvo. E no 161,8% de projeção, 66 pontos de alvo. Logo, você que faz operações mais curtas, de 5, 6, 8 pontos no dólar, 3 pontos no dólar, como eu gosto de fazer muitas operações de scalper, em uma realidade como essa, eu te pergunto, será que não vale a pena você deixar 10, 20, 30% dos lotes para tentar buscar uma movimentação maior? E aí, quem sabe, se o mercado conseguir atingir esse movimento, você vai ter uma relação até maior do que 1:3. Mas, novamente, voltando ao gerenciamento de risco. A gente está gerenciando a oportunidade, está detectando o que ela oferece caso o mercado tenha tendência, 40 pontos. Então, você como trader tem que saber, em uma condição como essa, que há uma alta probabilidade de você conseguir ganhar 5, 10, 15, 20, 30 pontos e, quem sabe, no melhor cenário, 40 pontos. E se tudo for perfeito, 60 e tantos pontos nessa operação. Você tem que saber disso antes de entrar na operação. E na sequência, com o stop ajustado, o mercado vai até esse alvo de 100% do movimento. Excelente, né? Legal. No próximo exemplo, a gente vai falar agora sobre a estratégia de correção. Aqui nós temos uma movimentação expressiva, onde o mercado consegue romper as médias. Depois ele vem fazer o teste fundo, volta a testar o topo anterior e começa a acumular. Como o mercado já tem um teste fundo, eu tenho que imaginar esse movimento de rompimento como uma formação de reversão, uma formação de pivô. E, ao mesmo tempo, eu tenho que também entender que em um tempo gráfico menor, o mercado já tem uma formação de compra. O que falta agora? O mercado romper a resistência. A resistência é esse ponto que já foi tocado mais de uma vez. Então, nós temos aqui 3 toques, 3 candles que tocaram nessa linha vermelha. Para essa situação, nós podemos utilizar o stop no fundo do gráfico de 1 minuto ou o stop no fundo anterior. Se o fundo anterior for um stop muito longo, nós vamos colocar o stop no fundo do gráfico de 1 minuto, no fundo mais próximo. Por quê? Como trata-se de um rompimento, o mercado tem que romper e, de fato, desenvolver. Ele não pode mais romper esse último fundo. Então, essa é uma postura que a gente vai ter. Legal, já sabemos qual é a definição de risco. Agora falta a definição de alvo. Qual o alvo que essa condição nos oferece? Bom, se o mercado conseguir subir até 100% de projeção, nós temos 13 pontos de alvo. E se o mercado for muito generoso, buscar a projeção de 161,8%, que são as duas projeções que eu acompanho, ele vai nos oferecer 29 pontos de alvo. Legal. Na sequência, o mercado vai e oferece a projeção de 100%. O que você, como operador, precisa em uma situação como essa? Se ele tinha 13 pontos de alvo inicialmente, você tem que ver dinheiro nesses 13 pontos de alvo, porque ali há uma alta probabilidade de você se dar bem. Então, de 13, você sabe que 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos no dólar vai ter uma alta probabilidade de você conseguir
buscar esse objetivo. Os 13 redondo, ótimo, olho do mosquito. Mas te pergunto de novo, você comprou, a operação tinha 13 de alvo, está gerando 9 de ganho, 8 de ganho. Você vai deixar essa operação virar prejuízo? Não faz nenhum sentido, pessoal. Mais um exemplo de venda agora, pensando ainda nessa ideia de gerenciamento de risco, aonde eu falo que é dinâmico e não algo engessado, né? Situação agora de venda, estratégia de rompimento. O mercado vem desenvolvendo uma movimentação de queda, para no fundo anterior, testa o topo, testa por sinal 2 vezes o topo, registra aqui um topo duplo no meio do caminho e uma falha de topo. A partir daqui eu já preciso começar a pensar no seguinte: caso o mercado consiga romper o fundo, eu vou ter aqui uma possibilidade de colocar em prática uma estratégia de rompimento com a seguinte situação do mercado. O movimento de 15 minutos já me permite almejar essa situação, essa condição de formação, e num tempo gráfico menor eu tenho também uma formação de pivô. Ou seja, eu sei que se romper o suporte, eu tenho uma opção de venda. E o stop no topo de 1 minuto ou no topo anterior. Caso o stop no topo anterior seja muito longo, a gente vai deixar esse stop no gráfico de 1 minuto, na máxima do candle anterior. O mercado não pode mais romper essa faixa de preços. Afinal de contas, aqui nós teríamos uma situação de rompimento dos dois lados. Como o mercado está demonstrando uma certa fraqueza, a gente consegue se preparar melhor para essa venda. E essa fraqueza vem de onde, aliás? Como você detectou essa fraqueza? Se a gente observar o que o mercado fazia do lado esquerdo, movimentos longos de tendência, o que ele faz agora, ele perdeu a força. Então já está realmente demonstrando que se romper esse fundo, há uma grande possibilidade de gerar uma oportunidade de reversão e de rompimento. Qual o próximo passo? Precisamos definir quais são os alvos dessa operação. Se o mercado buscar 100% de projeção, nós vamos ter 20 pontos de alvo. E se o mercado buscar 161,8% da projeção, nós vamos ter 40 pontos de alvo. E aí, quando o mercado rompe o ponto de suporte, ele acaba despencando. Bom, pessoal, esse vídeo eu acho que faz com que vocês pensem de uma forma diferente. Eu espero que vocês tenham concluído que é preciso mudar um pouco, sair um pouquinho fora da casinha, digamos assim, do que é o tradicional, daquilo que vocês aprenderam ao longo do tempo. As coisas vão funcionar de uma forma muito mais dinâmica para vocês, se vocês assistirem quantas vezes for preciso esse vídeo, mas interpretarem da mesma forma que eu tento interpretar. Vocês vão perceber que os stops vão ficar mais bem posicionados, as suas entradas vão passar a ser mais seletivas, porque você espera, de fato, um rompimento quando é uma estratégia de rompimento. E você também, claro, posiciona o seu alvo final, a sua saída, de uma forma muito mais inteligente. E isso eu entendo ser tudo gerenciamento de risco. Não é só o quanto eu vou perder em uma operação, o quanto eu vou arriscar ao longo do dia. É o que eu espero do mercado para cada situação que eu consiga diagnosticar do mercado. Eu não vou ficar esperando algo mecânico. Stop de 10 pontos tem que ganhar 30 no dólar. Stop de 100 pontos no índice tem que ganhar 300. Se ele não oferecer esse alvo, você vai ficar esperando isso e talvez ele não venha, né? Então, para cada configuração, a gente vai se adaptar. Devo ressaltar, essa leitura serve para todos os tempos gráficos e para todos os ativos. Espero vocês no próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva-se aí no canal para receber aí as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar para vocês. Mande suas sugestões também de temas e deixo aqui o meu forte abraço a todos vocês.